Paz seja convosco. Amém. Vou saudar você. Está aqui de forma presencial, de forma virtual, com o objetivo de crescer no conhecimento do Senhor. Não tenho para você uma campanha de prosperidade, não tenho para você uma palavra de triunfalismo, mas eu tenho uma palavra de Deus do altar do Senhor para você. O Senhor, Ele tem trazido algumas palavras dentro do texto de 1 Pedro que são totalmente contrários ao que a sociedade fala. Não é algo que eu estou pensando ou estou imaginando. O texto tem dito essas coisas que nós temos falado, e o nosso objetivo é dar continuidade nesse estudo. Já deixa aberto aí, 1 Pedro capítulo 2. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema honra ao mal e ao bom. Nós temos grande facilidade em honrar aqueles que não são bons. Mas será que para nós é uma opção fazer esse tipo de distinção? Eu vou tratar bem quem me trata bem, quem eu trato mal, quem me trata mal, eu trato mal. Será que isso é uma opção? Para os que não são de Cristo, sim, é uma opção. As pessoas, elas agem conforme o coração delas se move, o coração delas se é designado. Mas nós, como servos, nós devemos ser obedientes ao Senhor. E para tanto, nós devemos honrar, respeito, tanto para bons como para maus. O verso que ficou da semana passada, em 1 Pedro 2,17, que diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. O foco no estudo da semana passada é o amor. O amor identificando que sempre que aquelas pessoas que nos maltratam agem perversamente, eles não sabem o que fazem. Como a graça nos alcançou, devemos ver os perdidos como pessoas que não têm o que nós temos. Quando você olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, porque essas pessoas não têm o que você tem, a tua perspectiva ela muda. Se você olhar apenas no nível humano, você vai olhar para aquela pessoa e vai desprezá-la. Olhar para todos com honra, respeito, é um conceito contrário à sociedade, que proclama totalmente contrário. A sociedade, ela fala que você tem que se afastar. Tem agora um termo, que fala assim, pessoas tóxicas, Então, se tiver uma pessoa tóxica, você se afasta dela. É como se você falasse assim, deixa o cara morrer. Imagina você tóxico, enfermo, e você chegando no hospital e a pessoa, não, esse está doente, vou deixar você de lá. É isso que a sociedade fala. Nós temos que tomar cuidado com quem nós convivemos e de quem nós nos aproximamos. Mas nós estamos nesta terra para trazer luz e trazer conserto e salvação nessas vidas, não apenas abandoná-las. Quando Pedro e os discípulos foram levados à presença das autoridades e foram conclamados a se calar, eles responderam: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. A motivação de Pedro foi o amor. A nossa motivação tem que ser o amor. Amor a um ser humano que não merece, mas um amor motivado pelo amor a Deus. A palavra de hoje, dando sequência nesse texto, é ser agraciado por sofrer. A graça que Deus concede àqueles que sofrem pelo seu nome. Hoje, quando a gente vê uma pessoa com dificuldades financeiras, a gente imagina que aquela pessoa não tem Deus. A medição que é feita é: se eu tenho muitos recursos, Deus me ama. Se eu não tenho sucesso, Deus não me ama. E aí, quando nós olhamos a figura de Jesus Cristo na terra, com apenas 12 discípulos e um deles tendo traído, nós vamos olhar para Jesus e falar: o ministério dele é um ministério fracassado. Não é uma pessoa que foi próspera, não foi uma pessoa que se deu bem na vida.
Os próprios irmãos de Jesus olharam para ele e falaram assim: aquele que quer ser conhecido, ele se mostra. E você faz os seus milagres e fala para o leproso: ó, não diz nada não. O cego, não fala que fui eu não. Então é algo contrário. Nós não estamos nesta terra para sermos prósperos dentro da medida da sociedade. Espero que você seja bem de vida, tenha recurso financeiro. Ontem ainda postei, mandei para alguns irmãos, fui com a Rô lá no pontão, estacionei meu carrinho lá. Quando eu encostei ele, do lado direito uma Porsche laranja, linda e maravilhosa, do outro lado uma Mercedes-Benz, último modelo. Isso não é prosperidade. Eu quero realmente que vocês tenham esse tipo de coisa, mas não só isso. Ser agraciado por sofrer é uma palavra que talvez traga um confronto ao seu coração, que busca apenas a sua prosperidade. Abra a palavra de Deus no texto de 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 em diante. Assim diz a palavra de Deus: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato e agradável, não só bom e agradável, mas também ao perverso, porque isto é grato, ou isto é louvável, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportares com paciência, isto é grato a Deus, é agradável a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidou com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, abre aspas, Deus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez temos o privilégio de nos reunir na tua casa para ouvir a tua palavra. Como teu servo, na abertura disse, Pai, milhares de pessoas gostariam de ter um local para se congregar, um local, uma cadeira para sentar, um teto sobre as suas cabeças, água, banheiro, mas não tem. E nós somos gratos por isso. O Senhor nos alcança com a sua benevolência e com a sua benignidade. E nós queremos nesta noite, Pai, pedir a Ti que só abra os nossos corações e abra o nosso entendimento. Não seja apenas uma exposição, mas que algo fique realmente gravado dentro dos nossos corações. Que nós possamos ser mudados e transformados à tua medida, Pai. Para isso eu peço que o Senhor me capacite, Pai. Que o Senhor me instrua. Que o Senhor me dê sabedoria para ser um instrumento da tua vontade nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ser agraciado por sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que sofrem, vamos prestar atenção aqui, ó. Nós só nos encontramos uma vez por semana. Uma vez. Não é momento de se dispersar, não é momento de ficar olhando para a Helena que está bonitinha, não é momento de você querer tomar água, fazer xixi, não é hora disso. Você tem que fazer isso antes. Agora é a hora da palavra. Nós temos 30 a 40 minutos de exposição da palavra. E se você ficar disperso, você veio e você volta como você estava. Então, preste atenção. Helena está lá, papai e mamãe dele vão cuidar, deixa ela lá. Tá? Depois do culto, a gente tem todo um tempo de confraternização. Ser agraciado por sofrer, ninguém gosta de sofrer. Pessoas não buscam sofrimento. Pessoas querem ser felizes. As pessoas querem prosperidade, querem abrir
o extrato bancário e está tudo certinho. Querem ter na sua casa um marido, uma esposa, um filho, ou mesmo o seu animal de estimação. Você quer ter paz na sua vida, você quer ter tranquilidade. Muitas situações são expostas por nós, mas essa de você ser bendito, você ser agraciado por sofrer, não é algo que tem falado na sociedade. O primeiro versículo de 13 que nós vamos meditar nesta noite é o versículo 19. Eu vou ler o 18 também para dar entendimento para nós. 1 Pedro 2, 18 e 19 diz: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não só os bondosos e amáveis, mas também os perversos. Porque, verso 19, porque é louvável diante de Deus que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. E nós vamos dizer o que é sofrer aflições injustamente, quais são as situações. Temos agora a fundamentação para a aparente contradição da semana passada. Por que eu tenho que ser submisso a pessoas que são más comigo? Qual é a motivação do meu coração em relação a isso? A possibilidade do sofrimento injusto, ela é considerada aqui como louvável. Não o sofrimento justo, o sofrimento injusto. Porque quando você sofre injustamente, e mesmo assim você não reage de uma maneira grosseira, é louvável a Deus. Eu lembro que logo no começo da caminhada minha com o Felipe, eu compartilhei um livro com ele, que era Colocando o Passado no Seu Devido Lugar, e ele mostrava exatamente, praticamente, como que as pessoas deveriam reagir, sendo elas as pessoas que magoam ou que são magoadas. É muito interessante esse livro. Outra palavra interessante para essa tradução que foi feita de louvável é graça. Graça é de você ser satisfeito, de você ser uma pessoa plena, mesmo na dificuldade. Em 1 Pedro 1,10 nós já lemos: a graça é todo o pacote de bênçãos que os profetas anunciaram, que se cumpriu em Jesus para aqueles que nele crescem. Não é para todo mundo, é só para aqueles que creem em Jesus. Em 1 Pedro 1,13 também vimos que a graça é a bênção da consumação no fim dos tempos, algo que não é agora, mas é no fim dos tempos. Você é agraciado no tempo de hoje. Efésios diz que nós já recebemos toda a sorte de bênçãos, graça do Senhor aqui na terra, mas também há um tempo que nós vamos receber lá na glória com o Senhor. É um tempo bendito que vai chegar muito rapidamente. Amém. A gente fica olhando a idade, a idade das pessoas e parece que a gente não vai chegar nunca. E conforme você vai avançando, você vê que o tempo está passando cada vez mais rápido e a volta de Jesus está iminente. E alguns vão ficar. Talvez alguns desta igreja vão ficar. Eu brinco, já brinquei algumas vezes e falo assim: olha, se você chegar aqui e a igreja não estiver aberta no dia do culto do domingo, você abre, porque eu subi, né? Eu brinco com as pessoas. Isso está chegando. E pode ser que você seja pego numa coisa como essa. Ué, não tem culto online? Cadê? Manda mensagem, liga e não encontra. Eu espero que não seja uma realidade para você, mas é possível. No tempo presente, esta graça representa a possibilidade de se sofrer por causa de Cristo. Você sofrer por causa de Cristo é graça. Pastor, eu não quero sofrer. Quem quer? Quem quer? Mas é uma realidade. Você sofrer pelo nome de Cristo é algo gracioso, é louvável a Deus. Não devemos ver aí uma inspiração masoquista. Eu não vou sair procurando coisa, porque tem gente que faz isso. Logo no começo da igreja primitiva, as pessoas elas buscavam aflições para serem mortos em nome de Jesus, para receber o título de santo. Ninguém está chamando você para arranjar guerra, nem briga com ninguém, se você não é chamado para isso. Eu tenho muitos temas que eu poderia tratar com você, que são temas extremamente espinhosos, mas que não convém ao momento. Para que eu vou cutucar você com algo que você não vai entender, trazer aflição ao seu coração? Quando for o tempo necessário, assim será. Até lá, a gente vai discorrendo. Esse tipo de exposição é interessante, porque nunca você vai chegar para mim e falar assim: o pastor Paulo escolheu esse texto aqui, porque ele está querendo falar comigo no altar. Não, eu estou seguindo a sequência. Nós vamos falar hoje, se Deus permitir, 19, 20 e 21. E na semana que vem, 22. Então você lê
Você vai falar assim: opa, pera um pouquinho, o pastor não está escolhendo o versículo. Filipenses 1,29 diz: porque vos foi concedida a graça de sofreres por Cristo, e não somente de creres nele. Paulo está falando com os filipenses: olha, você sofrer por Cristo é um privilégio. Nisso os crentes veem reafirmada a sua identificação com o seu Senhor e a certeza de estarem no caminho certo. Como que você identifica que está no caminho certo? Luta e dificuldade. Está andando surf, entendeu? Alguma coisa está errada. Deus nos dá momentos de tranquilidade, sim. Nós não suportamos uma vida de lutas e lutas, uma atrás da outra, não dá. Mas nós vivemos muito mais lutas e dificuldades do que momentos de tranquilidade. E aí nós temos que separar as lutas que vêm da sua lambança, porque você faz lambança. Eu também faço. E aí não adianta você falar assim: agora eu estou sofrendo por nome de Jesus. Negativo. Você está sofrendo porque você fez burrice, não consultou o Senhor, não agiu segundo os princípios da palavra. Não adianta você querer falar assim: ah, Deus é bendito agora, porque eu estou aqui passando necessidade, eu só estou comendo, só tenho para comer arroz e o zóio, o ovo, entendeu? Eu não tenho direito a comer carne porque eu não tenho dinheiro. Não, a culpa é sua, não é de Deus. O que nós estamos falando é uma coisa diferente. Sofrer em nome de Jesus Cristo é você sofrer porque você testemunha com a sua vida e através da palavra que você é servo. As pessoas não aceitam isso. Chega lá no 7 de setembro, no meio daquele povo lá que vai estar lá agitado, e começa a falar que tem que honrar as autoridades. Os caras vão te apedrejar. Não, mas o cara está roubando, o cara foi indicado por isso, por aquilo, nós não podemos. A palavra de Deus não fala isso. Isso é o que? Sofrer pelo Senhor. Mesmo assim você não é chamado para ir lá não, só se ele mandar. É graça que alguém suporte tristezas por motivo da sua consciência para com Deus. Para que você possa ter consciência para com Deus, você precisa conhecer a palavra. Você precisa entender o que está sendo falado aqui. E é isso que eu tenho que fazer com vocês. Não estou aqui para dar um show, estou aqui para trazer ensinamento para você. O que você vai fazer com isso? Com você. Como já vimos também em 1 Pedro capítulo 1, verso 6, aflições tem a ver com o fim dos tempos. Fim dos tempos não fala de coisa boa, fala de luta, fala de dificuldade. Tem alguns pensamentos teológicos que dizem que vamos passar 3 anos e meio de uma luta forte, e depois a luta mais forte ainda, e aí Deus leva a igreja, porque senão a gente não aguenta. É uma visão teológica, no meu entendimento é errado, não é o caso agora. Mas fim dos tempos fala de sofrimento. Se você pensar em fim de idade, pessoas com mais idade tendem a sofrer mais. Estava olhando o calendário, e aí eu vi mês de setembro, o único aniversariante era minha titia. 25 de setembro, não vai ter mais ninguém esse mês, 25 de setembro. Menos que tem alguém aqui, como sabe, né? A Júlia. A Júlia, obrigado. Quando eu fiz o calendário, a Júlia não estava incluída. Obrigado. Depois você me lembra de incluir lá, senão eu vou esquecer. E aí, quando eu vi o fim da vida da titia, eu vi uma vida de sofrimento. Nosso querido irmão Cláudio, ativo, ele começa a reunião de oração de quarta-feira começou e cansou, não deu mais. É cansaço, é dificuldade. E na época escatológica também, ele fala que as dores são como dores de parto, que é considerada a dor maior junto com a dor de rir. Não senti nenhuma nem outra, nem quero sentir. Em Apocalipse, essa tradição de sofrimento é mostrada claramente. É muito importante que nós consideremos esse aspecto para entendermos por que o sofrimento é uma graça. Aflições é uma palavra usada para indicar sofrimento de um modo geral, mas no caso de 1 Pedro, o foco é aqueles que sofrem injustamente. E eu tenho que lembrar para você do contexto geral. O povo que está recebendo essa carta de 1 Pedro são pessoas que passam lutas, dificuldades, aflições e são perseguidos. Estão trabalhando em outros locais, estão recebendo pouco, estão sendo perseguidos, não têm direito a absolutamente nada. Pedro está falando com aquela mais baixa camada da sociedade. Não está falando de pessoas bacanas como eu e você que vem de carro para a igreja.
pessoas que não têm nada. Então essa palavra ela vai de encontro a pessoas que não têm nada. Se elas são aplicáveis para essas pessoas, para nós também não é. O que se entende por sobre sofrimentos injustos, nós vamos tratar no versículo posterior. A causa dessa tristeza que eles têm de suportar esse sofrimento injusto é a sua consciência para com Deus. É aquilo que eu falei no começo. Eu olho para aquele que me aflige e eu tenho pena dele. Eu tenho misericórdia dele. Ele não sabe o que está fazendo. Para sermos cristãos, nossa consciência é aguçada pelo grau de intimidade na nossa relação com Deus. Por que eu não sinto isso pelas pessoas que me afligem? Pelo baixo grau de relacionamento que você tem para com Deus. Quanto você lê? Quanto você ora? Qual que é o tempo nessa semana inteira? Quanto tempo você se dedicou ao Senhor? Como que você vai manter um relacionamento saudável com Deus se você não se relaciona com Ele? Como? Os crentes sofrem, então, pelo fato de se relacionarem com Deus. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai sofrer. Porque você não vai aceitar um monte de coisas. O teu padrão de vida, não financeiro, espiritual, ele vai começar a subir. E você vai começar a não aceitar participar de certas coisas. E aí o apóstolo Paulo, em algumas cartas dele, inclusive nos Efésios, ele fala assim, quando o problema não está em comer carne ou não comer carne, o problema está na consciência do outro, porque ele é fraco de consciência. E você tem que olhar para esse tipo de situação e ter misericórdia, e evitar fazer aquilo que você está fazendo por conta do amor a Ele. Os crentes sofrem pelo fato de se relacionarem com Deus. A consciência, então, é o elemento ao qual costumeiramente nós chamamos de coração. Deus me tocou no meu coração. Tudo bem com os dois, tranquilo? É certo, é que os crentes, no caso os servos crentes, são vistos como diferentes por sua fé em Deus. As pessoas nos veem diferentes. Se você começar a mudar o seu jeito de falar, as pessoas elas vão perceber. E isso traz problemas para o nosso dia a dia, porque nós nos relacionamos com pessoas que não são crentes, tem outros parâmetros, tem outras formas de pensar. Por isso que não é saudável você entrar em discussão com o budista, com o testemunho de Jeová, com o islâmico. Você não é chamado para entrar em discussão. Se alguém perguntar para você o que você acha, você fala. Você não está lá para ouvir o que ele tem para falar no sentido de absorver, mas você fala quando você for indagado. E às vezes nós nos colocamos em conflito com pessoas porque ninguém pediu a sua opinião e você está dando. E aí você sofre, porque você é rejeitado. Você já deve ter sentido isso na sua carne, essa rejeição. Eu falo de uma coisa que é divina e a pessoa não entende. Ela não tem o tradutor e ela não entende. A sua atitude diante de tal situação deve ser a de considerar essa pessoa como uma pessoa sem a graça de Deus. Você tem que entender que enquanto aquela pessoa não for tocada pelo Senhor, ela não vai entender. Cabe a nós continuar falando quando for conveniente. Por isso que nós temos que saber quando falar. Quando eu vejo e respeito, quando eu vejo aquelas pessoas, eu pego o metrô cedo, que eu vou aconselhar lá em Taguatinga, e a pessoa está lá no metrô e começa a gritar, não sei o que, Jesus, aceita, você vai para o inferno, os caras tudo com sono, e aquele cara toma aquele susto. Será que é algo abençoado? As pessoas agirem segundo a sua vontade? 1 Pedro, capítulo 2, verso 20. Mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por teres pecado? Se entretanto fazendo bem, sois pacientes do sofrimento, isso é uma ação louvável aos olhos de Deus. E aí ele começa a dividir essas pessoas. Aquele que é punido por fazer besteira, e aquele que é punido por agir bem. Isso ocorre? Ocorre. Uma pergunta retórica, o que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que ela mesma se responde, não é para você responder. Uma pergunta retórica estabelece agora o que se entende por sofrer injustamente. Há um sofrimento que é justo e é motivado por transgressões feitas. Quando nós oramos pelos encarcerados,
na sua grande maioria, são pessoas que cometeram delitos e estão lá pagando. Tem pessoas que são inocentes, tem pessoas que já venceram o tempo e estão lá, mas a maioria são pessoas que cometeram delitos e estão pagando pelo seu pecado. Mas há também aquelas pessoas que, agindo bem, são punidas. E o apóstolo Pedro pergunta: o que tem de mérito em você ser afligido pelo seu erro? Nada. A chave aqui está no ter despecado, que indica tanto uma relação com as pessoas como com Deus. Você tem pecado com os homens? Você tem pecado contra Deus? Tem consequências. Nada deixa de ter consequência. Uma das leis da física é: toda ação tem uma reação. Se eu der um tapa aqui nesse copo, ele vai cair no chão, e a reação é que ele quebra, e a água vai molhar tudo. É uma reação. E você continua achando que para você não vale isso. E a gente vê toda sorte de coisas. Eu gasto mais do que eu tenho, namoros ilícitos, pornografia, comer exageradamente. Tudo isso tem consequências. E você não lê as Escrituras todos os dias? Tem consequências. Não orar? Tem consequências. O seu coração se esfria. E quando você menos esperar, você está longe, longe, longe do seu Salvador. Falava hoje pela manhã sobre o câncer. Que pena que você não estava. O câncer, ele é uma enfermidade que, se você não tomar cuidado com ele, ele toma todo o seu corpo. Ele acaba com você. O pecado, se você deixar ele livre, ele acaba com você. Que glória há em você receber punição tendo pecado? Nenhuma. Um servo que pecava fazendo algo errado, naquele tempo, ele era surrado porque o patrão tinha direito a isso. Suportar com paciência o castigo, diz o autor, é bom, mas se o castigo for justo, não há nada de mais nisso. Porém, se a pessoa sofre injustamente, a coisa é diferente. De novo, os servos são castigados e de novo suportam. Suportar o castigo é bendito. A diferença agora é que, ao invés de terem pecado, eles fazem o bem, e nós temos que pensar em relação a isso. Você tem agido bem ou você tem agido mal? Nesse caso, o problema é que os patrões são perversos. Você está agindo bem e você é punido. O mundo jaz no maligno. Jaz é morto, está morto. Esse mundo está morto no maligno. As pessoas, elas agem segundo os princípios de Satanás e seus demônios. Mesmo as pessoas que fazem ação social, mesmo. O que aos olhos humanos pode parecer uma situação insuportável, aos olhos de Deus é uma situação em que a sua graça se revela de forma mais clara. Que loucura! Se você sofrer injustamente, em nome de Deus, Deus se alegra. Pastor, Deus se alegra com o meu sofrimento? Numa condição dessa que você está falando? Se alegra. Mais adiante, Pedro dirá que aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. 1 Pedro 3,12. Assegurando-nos de que Deus está presente dentro dessa aflição do conflito, e só isso é graça. Abra aí Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, versos 19 e 20. Jesus Cristo, ele dá o comissionamento para todo homem e mulher que é cristão. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, assim diz a palavra de Deus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Faça a minha obra, que mesmo que você seja afligido, eu estou contigo. Porque é grato a Deus quando você prega o Evangelho.
É grato a Deus quando um homem missionário lá no Afeganistão está pregando a palavra e a pessoa mata ele. Deus se alegra. Pastor, que loucura! Mas é isso que a palavra de Deus fala. Então você tem que olhar para as suas lutas e dificuldades e perguntar: eu estou sofrendo porque eu estou querendo ser servo? Ou porque eu fiz lambança? Você fez lambança? Pede orientação para Deus, que Ele vai te ajudar a sair dessa. Se é desse lado aqui, Ele vai te manter firme. Várias vezes vi homens e mulheres de Deus reclamando: você, eu não aguento mais o meu cônjuge, eu não aguento mais o meu filho, não aguento mais o meu pai. Mas eu me mantenho firme, eu mantenho honra, e Deus está com você. Cristo então nos é apresentado como modelo. Ele se fez servo e sofreu injustamente. O seu exemplo deve ser seguido. A partir de agora nós vamos analisar o contexto de sofrimento a partir de Isaías 53, que eu não devo ler inteiro, você tem toda a liberdade de ler na sua casa, Isaías 53. A experiência de sofrimento de Jesus é descrita nas palavras da experiência do servo de que fala esse capítulo de Isaías, identificando assim esse personagem com Cristo morto e ressurreto. Isaías 53. Me desculpa, pastor, mas eu ainda não acredito que Deus tem alegria, prazer em ver o nosso sofrimento. Isaías 53, verso 1 em diante, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, está falando de Jesus Cristo, já depois da aflição, com coroa de espinhos. Não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 10, nessa condição de Jesus Cristo padecendo, verso 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O que Deus pensou ou sentiu quando Ele viu Jesus Cristo naquela condição? Ele chorou? Não. Ele se alegrou, porque era o justo sofrendo injustamente. Se isso vale para Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, você acha que não vale para você? O próprio Jesus foi quem primeiro fez essa identificação, assumindo para a sua vida o destino do servo sofredor, algo que levou os primeiros cristãos a meditar na morte do seu Senhor. As pessoas começaram a pensar de uma maneira diferente a respeito da morte. A morte não é fim, a morte é nossa amiga, porque quando nós morremos aqui na terra, como servos de Deus, nós vamos abrir os nossos olhos na glória, recebendo um grande abraço de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bendito do Senhor. Aleluia. Hoje são tempos difíceis. Naquela época, de 1 Pedro, eram tempos difíceis. Eles agiram correto, nós também temos que agir da mesma maneira. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 diz: Porquanto que sofrer injustamente, porquanto para isto mesmo, lê aí para você acreditar. Verso 21, lê comigo. Senão você vai achar que eu estou inventando. No verso 20 ele fala que as pessoas têm que sofrer injustamente. E aí ele vem falando no verso 21, 1 Pedro 2, 21:
Porquanto para isso mesmo fossem chamados, visto que também Cristo morreu em vosso lugar, deixando-vos um exemplo. Exemplo do que? O sofrimento. A fim de que façais o que? Seguir os passos. A continuidade do pensamento é assegurada por essa palavra porquanto. Ele liga os dois versículos, que assim refere às próximas palavras, especialmente aos servos, aqueles que estavam entre os mais pobres e sem recursos à margem da sociedade, pessoas que não tinham nada. 1 Pedro estava falando assim: você tem que continuar sofrendo e tem que honrar o teu servo, o seu Senhor. O próprio Cristo havia sido feito servo, e pelo modo como viveu e sofreu, se tornou um exemplo fácil de ser compreendido pelos desprivilegiados sociais. As pessoas se identificavam com Jesus por quê? Porque eles viam em Jesus o mesmo sofrimento que eles sofriam. Em contrapartida, aqueles que eram ricos, aqueles que eram muito bem de vida, aqueles que não tinham nenhum tipo de problema e dificuldade, olhavam para isso e repudiavam. Eu quero isso para a minha vida? Quero nada. Eu quero prosperidade. Eu quero que as pessoas batam palma para mim, aplaudam. Eu lembro que hoje eu estava falando sobre isso com um pastor. Ele falou assim: uma vez eu congreguei numa igreja em que quando chegava, tinha um louvor, tinha o Sebastião lá que abria a abertura e tal, e quando ia começar o culto, apagava as luzes, e aí o cara da bateria começava aquela entrada, e aí o pastor ele colocou um elevadorzinho hidráulico em que ele subia os holofotes nele, e o povo vibrava. É isso que a gente quer, mas não é isso que a palavra diz. Para isso mesmo foste chamados, retoma o tema. Para que você foi chamado? Você não quer cristianismo? Quer oba-oba? Tem tanta religião para você escolher, tanta coisa para você fazer. Quer cristianismo? É isso. Pastor, você é muito negativo. Não, é a Bíblia que está falando. Eu fico imaginando a igreja como aqueles campos de treinamento no Vietnã, em que aqueles jovens eles eram chamados para fazer um treinamento intensivo, porque eles tinham que começar a lutar, e se eles não fossem bem treinados, eles iam morrer no campo de batalha. Igreja é isso. Agora vamos dançar, ai que lindo, e aí vamos fazer um teatro, aí vamos fazer a festa do dog. Não é isso que a Bíblia fala. Não é para isso que você foi chamado. Se você for no hospital, você não espera que no hospital tenha uma banda de fanfarra. Se você está indo para a praia, você não vai encontrar pessoas vestidas de terno e gravata no meio da praia. Se você estiver nadando numa piscina, a pessoa vai estar com os trajes próprios de piscina. Só que igreja não é lugar da pessoa achar que é a vitória dela. É o campo de treinamento. Para quê? Para você sair, enfrentar as lutas e para ajudar as pessoas nas lutas e dificuldades delas. Glória a Deus. Para isso mesmo fossem chamados. De novo, isso realça que o discipulado cristão implica em um abandono. Essa frase eu quero que você decore. Guarda aí, querido. Oi, tudo bem? Está olhando para a parede aí? De novo, isso ressalta uma frase que eu quero falar para vocês que é importante. O discipulado cristão implica em um abandono da sua vontade para a sua vida, para a vontade que Deus quer para a sua vida. Você quer ser cristão? Você tem que viver a vida que Deus quer, não a sua vida. Você pode se alegrar, pode sair, pode se divertir, não é isso. Mas você tem que entender que você está aqui para uma outra função. Quando a gente vê aqueles filmes de bombeiros, as pessoas estão lá, e aí toca o sinal, a pessoa sai correndo. Enquanto não toca o sinal, a pessoa está lá, você vê eles jogando baralho, estão lá conversando. Enquanto você não é chamado, relaxa. Mas quando você for chamado, você tem que agir. Que chamado é esse que Deus tem? Chamado à santidade de vida, a viver na luz de Deus, chamado à disposição ao sofrimento. Se isso trouxer glória a Deus,
Se vier trazer um bom testemunho. Já vi muitos testemunhos de situações em que as pessoas são abençoadas e pessoas que não são abençoadas dando um bom testemunho. Na carta aos Hebreus, o tema do sofrimento como uma experiência que o identifica com aqueles que sofrem é apresentado como encorajamento aos cristãos. Hebreus 12, 18. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo olha para você como uma pessoa incapaz e Ele tem misericórdia da sua vida. E por que você não tem nos outros? E aí nós voltamos novamente no tema de dar honra para aqueles que nos maltratam. Se Jesus olha para você, sabendo como você é, o que passa no teu coração, e Ele te concede uma nova chance, Ele te abençoa, por que você não faz o mesmo? A experiência de sofrimento de Cristo, em parte, não se pode repetir, mas serve como modelo para os seus discípulos. Não tem ninguém que pode fazer o que Cristo fez. Lá em Apocalipse mostra o anjo falando com João, falando assim: e não foi encontrado nenhum, nem acima do céu, nem na terra, nem embaixo da terra, digno de abrir o selo. E João começou a chorar. Mas não precisa chorar não, João. Foi encontrado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. O único. Não há como você esperar que tenha uma pessoa que vá fazer isso, mas Ele fez. Glórias a Deus. Ele levou o meu pecado, levou o seu pecado, a sua rebeldia, a minha rebeldia, a minha indignação, a sua indignação, a minha falta de paciência, a sua falta de paciência. Ele levou tudo isso no ombro dele. Quando você pensar na crucificação de Cristo, não pensa na culpa dos judeus, pensa na sua parcela de culpa. Porque se você é salvo, o teu nome estava lá. Deus colocou, mais o pecado do pastor Paulo no teu ombro, Jesus. Mais o pecado do Alice aqui. E Jesus Cristo falou assim: pode pôr. Pode pôr. Por outro lado, o sofrimento de Jesus tem um caráter exemplar, devendo se repetir na vida dos seus discípulos. Colossenses capítulo 1, verso 24 diz que... abre aí, Colossenses 1, 24. Colossenses capítulo 1, verso 24. Sim, diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo. Regozijo é pouca alegria? Ou é muita alegria? Muita alegria. Agora me regozijo nos sofrimentos do apóstolo Pedro. Não, nos meus. Nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo olha para o sofrimento que ele está falando assim: eu me alegro. Lá em Atos, quando os apóstolos são chamados à presença dos sacerdotes, eles olham e falam assim: vocês calam a boca, nós vamos fazer pior com vocês do que fizemos com Jesus. E tomaram surra. Não é cintinha, não. É chicote com um pedaço de ferro na ponta. Eles tiveram as costas deles rasgadas. O que eles fizeram dali depois? Graças a Deus que nós fomos achados como dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Nós estamos longe demais disso. Longe demais. Assim Pedro fala agora que Cristo sofreu, nos deixando um exemplo para seguir. Para o discipulado cristão, ele é importante por expressar a importância de um modelo de vida que sirva como exemplo a ser seguido. Nós não temos referência hoje. Homens conhecidos de Deus ficaram no passado, a gente não tem na igreja hoje homens de referência. Talvez você possa citar um ou outro, mas são pessoas longe. Não são pessoas que você pode acordar quando você vai na padaria lá. Eu vi o vídeo do Felipe lá correndo, lá o cachorro até do lado dele lá, correndo lá, indo para a padaria. Felipe não encontra Spurgeon na rua, não encontra Paulo Júnior na rua, não encontra Paul Washer, a gente não encontra essas pessoas na rua. Por isso a gente precisa de um exemplo, que é Jesus Cristo. Glórias a Deus.
O supremo modelo do cristão é Cristo, mas por referência ele também é aos seus consagrados seguidores, para que nós venhamos a se tornar exemplo para aqueles que nos seguem. A fim de que sigais os seus passos, apresenta uma expressão que eu quero pedir para você fechar os seus olhos, aqui e na internet. Essa expressão, fica de olho fechado até eu falar para você abrir, tá? Essa expressão, seguir os seus passos, ela vai ilustrar uma coisa. Primeiro você imagina que você está num deserto, aqueles desertos de filme, tipo deserto do Saara, em que você olha para a esquerda, você olha para a direita, você olha para frente, você olha para trás e o ambiente é o mesmo. E você não sabe para onde ir, não tem referência. Você não sabe se você tem que ir para um lado, se você tem que ir para o outro, tudo parece muito igual. E então o que acontece é que você vê alguma coisa diferente na frente e você vai caminhando devagarzinho, até que você encontra pegadas na areia. Encontrando essas pegadas, você percebe que você tem que seguir aquelas pegadas que podem dar em alguma coisa como certa. Essas pegadas são as pegadas que Cristo deixou nesse deserto que se chama mundo, para que eu e você possamos pisar nas suas pegadas e assim sermos abençoados. Olha o olho. Amém. Você conseguiu enxergar esse deserto? Essa dificuldade que é de você agir? Agora abre o olho. Fica de olho fechado. Você anda num local que você não sabe por onde agir e como agir. Se você não tiver a referência, se você não tiver o exemplo, se você não souber aonde você deve pisar, você vai ficar rodando em círculos. Todos temos a tendência da imitação de modelos, comportando-nos conforme determinadas imagens construímos. Isso não só acontece com as crianças. Quando eu falo com o Alice e Ingrid, quando eu falo com o Felipe e Rayane, quando eu falo com a Esther, eu estou falando que as crianças elas tendem a copiar os exemplos que estão vendo. Isso é algo comum às crianças, mas aqui nós somos chamados a agir da mesma maneira. Não copie o meu exemplo, copie o exemplo de Jesus. Há várias imagens no mundo que você pode seguir. A imagem do Cristo guerreiro, que era o Cristo que os judeus ainda estão esperando. Quando você vê aquelas imagens lá que eles ficam assim no Muro das Lamentações, eles estão falando assim: Deus, manda o Messias, restaura o governo de Israel. Eles estão esperando um Messias guerreiro, um Cristo monarca, um rei, um Cristo bebê de presépio, um Cristo que está num crucifixo, morto, sofredor lá, tristinho, com a carinha caída de lado. Nós podemos até apresentar um Cristo da prosperidade, um Cristo que chega na igreja com uma Porsche, como aquela que eu falei para vocês que eu encontrei lá, ou com uma BMW 0 km, e a gente vê alguns pseudo-apóstolos que vão lá, se vestem de pano de saco, quando ele vai sair, ele pega a Mercedes dele lá, que custa 2 milhões de reais, e vai embora. Que legal, né? Eu visto pano de saco aqui, lá não. Infelizmente os cristãos não têm identificação com aquele Cristo de Isaías 53. Esse é o Cristo da Bíblia. Spurgeon, um dos maiores pregadores, ele falou: eu tenho uma mensagem para vocês: Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado, no sentido de sofredor. As pessoas não querem isso. Vou deixar 2 perguntas para você hoje. Primeiro, você está sendo fiel à verdadeira imagem bíblica de Jesus Cristo? Quem é o seu modelo? Qual Jesus que é modelo para você? Isso vai definir a sua eternidade. Pense com cuidado. Quando eu converso com o André, com o Felipe, com o Alex a respeito de investimentos e tal, nós estamos falando de decisões que vão trazer uma bênção por algum tempo ou um revés por algum tempo. Conversando essa semana com o André, ele fazendo algumas situações, teve algumas dificuldades e tudo mais e tal. Ele vai: eu achei uma solução aqui e tudo mais. A gente consegue se reerguer, mas uma decisão errada em relação ao Cristo errado
vai te custar muito caro. E a segunda coisa é o seu viver. Ele reflete uma vida cristã ou uma vida mundana? Quando as pessoas te veem, elas veem o quê? Veem uma pessoa abençoada ou uma pessoa mundana? O seu agir, o seu falar, as mídias sociais, o seu vestir também. Nós não somos legalistas no sentido de vestimenta, mas quando as pessoas veem você, elas pensam de que maneira? Não importa, pastor, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Será que é? Será que esse pensamento é meu pensamento anticristão? Fica essas duas perguntas para você. Você é fiel a quem? E a tua vida reflete o quê? Reflete o quê? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, temos ouvido a palavra de Deus. Nos agradamos de ouvir a tua palavra, mas nós precisamos de algo mais do que isso. Apenas, Pai, dizer que amamos ao Senhor não nos é suficiente. Nós sabemos do erro, da falha e do pecado do nosso coração. Nós temos consciência em relação a isso. Quando nós agimos como agimos, falamos como falamos, nos portamos como nós nos portamos, nós sabemos que estamos errados. E nós pedimos perdão ao Senhor. Que nós possamos, Pai querido, nessa noite, sermos constrangidos, não pelo homem, Pastor Paulo, não pelas palavras faladas, mas pelo próprio Espírito de Deus, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, e que as vidas que nos observam, elas possam ser atraídas por um viver santo, alegre, feliz, mas santo. Que as gerações depois de nós possam olhar para nós como carvalhos de justiça, não como postes em que qualquer cachorro vai e faz as suas necessidades, mas que nós sejamos olhados como pessoas íntegras, felizes, que passeiam, que viajam, que têm uma vida alegre e abençoada, mas exemplos. Nós possamos ser exemplos nesta geração, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda. Amém.